O Sidmar veio ao programa porque não aguenta mais viver com uma dúvida que não lhe sai da cabeça. Apesar da esposa dele, Claudineia, dizer que tudo isso não passa de boato, ele tem certeza que ela tem alguma coisa com o ex-patrão. Sidmar e Claudineia estão juntos há 7 anos, têm 2 filhos, teriam tudo para ser um casal feliz e realizado. Mas a desconfiança não deixa que o marido tenha paz. Por isso, ele exigiu: para que o casamento continue, a Claudineia terá que enfrentar as perguntas do polígrafo. O que será que vamos descobrir? Durante 5 anos, ela trabalhou na lanchonete do seu Antônio. Por se darem muito bem, eram frequentes os comentários de que eles tinham um caso, mesmo o patrão sendo casado e Claudineia sendo amiga da esposa dele. As pessoas comentavam mesmo assim. Quando ela descobriu que estava grávida, contou com todo o apoio do patrão. Ele não só ajudou com as despesas, como comprava presentes para a criança que ia nascer. Agia como se o filho fosse dele. Isso só fazia com que os boatos se espalhassem mais e mais. Quando a filha de Claudineia já estava com 4 meses, ela conheceu Sidmar. Na época, ele havia se separado da esposa, pois descobriu que havia sido traído. Ele logo percebeu que ela e o patrão se davam bem demais. Era claro que eles tinham um envolvimento que ultrapassava a relação profissional. Mas achou melhor dar um tempo. Talvez fosse uma impressão apressada demais. O patrão dava roupas de presente para a filha dela, e por isso todos diziam que ele era o pai da criança. Chegaram até a fazer um exame de DNA e provaram que ele não era o pai. Seria apenas sorte ou ela não tinha nada com o patrão? Eles se casaram e foram morar juntos. Claudineia fazia questão de continuar trabalhando, apesar de Sidmar pedir que ela parasse, pois eles não precisavam daquele dinheiro. Ela se dedicava muito ao trabalho, quase não parava em casa, trabalhava de domingo a domingo, e isso o irritava muito. Ela continuava recebendo presentes do patrão, tinha regalias que uma funcionária comum não tinha. Por que o chefe a tratava tão bem? Por que ela se mostrava tão satisfeita com aquele trabalho? Mesmo quando ela tinha folga, ia para a lanchonete. Sidmar não se conformava que a esposa gostasse tanto assim daquele trabalho. Se ele aparecesse por acaso, sempre pegava Claudineia de papo com o patrão. Eles tinham muita intimidade e ele achava que ela se abria demais, não só para o patrão, mas para os outros homens também. Ele exigia que ela tivesse uma postura de mulher casada. Achava que a esposa era muito expansiva. Isso não pegava bem. Por mais que ele falasse, ela não dava ouvidos, e isso o deixava muito irritado. Depois de muitas discussões, ele acabou convencendo a esposa a sair do trabalho. Nos meses que se passaram, ela mudou seu comportamento com o marido, se tornou outra pessoa. Deixou de ser carinhosa com o marido e reclamava de tudo, inclusive dos filhos. Ela se tornou uma pessoa metódica, implicava com tudo que ele fazia. Para ele, isso só podia ser porque ela estava sentindo falta do patrão. Porque ela não assumia de uma vez que tinha um caso com ele. O patrão continuava procurando Claudineia. Ele ligava, vinha em casa. Ela dizia que o tinha como um pai. Eram amigos. Mas Sidmar nunca conseguiu acreditar nisso. Cansado de brigar, ele acabou permitindo que ela voltasse para o trabalho. Queria ver até onde aquilo ia. Nessa época, seu Antônio havia acabado de se separar. E era notável que ele tivesse ido procurar Claudineia bem nessa época, pedindo que ela voltasse. Um dia, a irmã de Sidmar, cunhada de Claudineia, foi até a lanchonete e ficou chocada com o que viu. Ela estava conversando com o patrão, se insinuando. Era claro que havia alguma coisa entre eles. Havia um clima no ar. A cunhada não se segurou e falou várias coisas para Claudineia. Ela era casada e devia se dar ao respeito. Como podia se comportar daquela forma num lugar onde qualquer pessoa podia entrar?
Sidmar ficou sabendo do que a irmã viu, foi a gota d'água. A esposa havia sido demitida, pelo menos foi isso que ela disse, mas ele não sabia o real motivo. Eles tiveram uma briga feia. Ela se fazia de vítima, dizia que a irmã dele havia sido a responsável pela demissão dela. Se isso era verdade, por que ela não contou antes? Era muita mentira. Ela sempre dava um jeito de confundir o marido, e ele se sentia cada vez mais confuso e cansado dessa situação. Sidmar se sente desrespeitado como marido, pois não é só ele que acha que a esposa tem um caso com o patrão. Todo mundo comenta. Além do patrão, Claudineia sempre omitiu a relação que ainda mantém com o pai da sua filha. Ele vive ligando para ela e ela disfarça. Sidmar sabe que é o ex que liga para ela, sabe inclusive que eles chegam a se encontrar. E poucas vezes ela assume isso. Quando o faz, diz que precisava vê-lo para falar sobre a criança. Mas ele sabe que pelo tom das conversas ao telefone que ele ficou sabendo, a história não é bem assim. Ela diz que o marido é louco de ciúme, mas Sidmar sabe distinguir as coisas. A mulher vive se oferecendo e ele não aguenta mais ter que lidar com tantas mentiras. Se todo mundo comenta, é porque ela não deve ser tão santa quanto diz. Nisso, ele nunca acreditou. O patrão se tornou amigo. Ela diz que ele é como um pai para ela. Mas o marido quer saber o que realmente aconteceu, se é que ainda hoje eles não mantêm um caso escondido de todo mundo. Para descobrir a verdade, a Claudineia hoje passará pelo detector de mentiras. Será que as suspeitas do marido têm fundamento? O polígrafo vai revelar a verdade.